Olá, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu montaria uma carteira de fundos imobiliários com aportes mensais de apenas R$100. Bom, e se você é novo aqui no canal e quer me acompanhar nessa trajetória de investimentos e outros conteúdos, peço que se inscreva aqui no canal. Bom, para essa simulação eu escolhi dois ativos, sendo eles o fundo BCFF11 e o MXRF11. Tá? Por que eu escolhi esses dois? Vocês devem estar perguntando, mas tem fundo melhor, pior? Tá? Bom, isso depende muito do ponto de vista de cada um. Quero lembrá-los que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda, então é apenas uma simulação para que a gente veja como que um aporte de R$100 pode me ajudar a montar um patrimônio, mesmo que ainda pequeno no início, mas que isso pode ir se transformando ao longo do tempo. Então vamos lá. Os dois fundos eu escolhi, vamos dar uma olhada aqui no site Status Invest. Aqui o primeiro fundo que nós vamos analisar, o BCFF11, e hoje ele está numa cotação aí de praticamente o valor dele mesmo, tá? Patrimônio líquido de 1,7 bilhões e o yield hoje, com os dividendos que ele tem pago, está na faixa de 6,58. Lembrando que no ano de 2020 os fundos imobiliários sofreram muito, tanto quanto ações também, e teve fundo que até mesmo deixou de pagar dividendos ou rendimentos aí para nós. Bom, por que o BCFF11? O BCFF11 é um fundo de fundos e ele é bem diversificado. Aqui na parte de proventos, nós podemos notar que todos os anos, mesmo aqui em 2020, com todos os problemas da pandemia, ele ainda manteve os seus pagamentos, mesmo que reduzido, mas conseguiu manter uma faixa bem atrativa ainda de pagamentos dos seus rendimentos. No ano de 2021 nós já estamos com 1,65, nós estamos bem no começo do ano, então creio que vai seguir os mesmos patamares de anos anteriores. Aqui nós temos a relação da diversificação do fundo, tá? Então ele investe em vários outros setores, tá? Dentro de fundos imobiliários. Então nós temos uma concentração maior em fundo de papéis, uma concentração também aqui relevante em lajes corporativas e em imóveis industriais e logísticos. Tem um restante, tá? Mas são proporções pequenas referente a essas outras, tá? É até pequeno, mas que tem diversificado também. Mas ele compra cotas de outros fundos. Basicamente é isso que o fundo faz. Então eu escolhi ele mediante ao tempo que ele já tem no mercado, patrimônio dele e a constância também nos seus pagamentos de rendimentos, bem como a sua diversificação de carteira. O próximo fundo que nós temos é o MXRF11. O que esse fundo ele proporciona para a gente? Ele é um fundo de papel, e fundo de papel basicamente se investe em CRIs. Hoje o preço sobre o valor patrimonial está 1,03, então está praticamente empatado, tá? Você vai estar adquirindo aí a cota ao preço que ela vale de acordo com o seu patrimônio. E nós temos aqui, com esse valor e o que tem pago, nós temos então um yield de 8,22, que é bastante relevante. Bom, quanto aos proventos, o MXRF11 também paga seus proventos de forma constante. Então nós temos aqui nos últimos 5 anos o que foi pago em 2017, 2018, 2019, 2020, tá? Então são fundos que mesmo na crise ainda conseguiram manter os seus pagamentos, tá? Mesmo que talvez de uma forma mais reduzida, mas continuou aí distribuindo os seus rendimentos. Bom, o patrimônio líquido também do MXRF11 gira em torno aí de 1,8 bilhões, é um patrimônio também bem relevante. E nós temos aqui também o portfólio do MXRF11. Ele investe também um pouco em outros imóveis, okay? E também em cotas de outros fundos, tá? Mas não a sua grande parte, sua totalidade. Então normalmente ele tem aqui investido alguns fundos na qual ele possui cotas, mas o mais relevante dele a gente vê nesse gráfico, né? Ou seja, a maior parte do fundo está em papéis mesmo, então que são os CRIs na qual ele adquiriu. Então nós temos aqui também uma parte dele em imóveis de lajes corporativas, ok? Fundo de desenvolvimento, industriais e logísticos, mas bem pequenininho ali, tá? Quase irrelevante. Nós temos aqui uma ideia também do portfólio dele, tá?
Existe na parte do próprio site, tá, de relacionamento com o investidor do fundo, tem lá a documentação na qual você pode ver todos os CRIs que foram adquiridos aí pelo fundo. Bom, gente, então essa foi a apresentação dos fundos, tá, o motivo pelo qual eles foram escolhidos, mas podemos fazer também essa simulação com qualquer outro fundo. Bom, então vamos agora aqui na planilha para que nós possamos ver e fazer umas análises aqui em relação à simulação. Então aqui na parte de cima nós temos o aporte mensal, que é de R$100. Dentro de 12 meses nós temos um montante de 1.200. Então a proporção que eu coloquei aqui foi 40% para o fundo BCFF11 e 60% para o fundo MXRF11. Então, em valores reais, nós temos 480 para o BCFF11 e 720 para o MXRF11. O valor da cota eu coloquei aqui desse fundo que eu acompanhei a variação em algum período anterior, de 86 até R$90. E o do MXRF11 de 10,30 a 10,85. Então, ele se manteve bem estável nessa faixa de preço. Então, eu tirei a média. Para o BCFF11 nós colocamos aqui R$ 88 a cota e o MXRF11 10,60. Para o yield aproximado que nós teremos um yield aí aproximado do fundo para o BCFF11 de 6% e o MXRF11 de 8%. Tá? Então, um vai balancear o outro. Então, bem diversificado, creio que teremos aí bons rendimentos, bons retornos ao longo do período que estamos investindo. Então, rendimento mensal por cota, eu coloquei um valor bem pequeno, na qual passou o ano anterior inteiro, que foi 45 centavos, e 7 centavos para o MXRF11. Então, o estimado para que eu receba por cota nos 12 meses seria assim, 40 e 84 centavos. Quantidade de cotas aproximadas, nós temos 5 para o BCFF11 e 67 para o MXRF11. Então, esse é um resumo de tudo o que será feito aqui na parte de simulação. Okay? Então, nós começamos aqui o mês de janeiro com apenas uma cota do MX e uma cota do BCFF11. Tá? Então, isso vai dar um total de R$ 98,60. Aqui eu coloco quanto sobrou dos R$100 que eu aportei. Então, sobrou R$ 1,40. Nós não tivemos rendimento, porque não teve nenhum, nós começamos agora. Então, o saldo meu aqui é de R$ 1,40. Passando para o mês seguinte, eu optei aqui em colocar mais no MXRF11. Então, nós compramos 9 cotas do MXRF11. Deu total de 95. Sobrou R$ 4,60. E nós tivemos já aqui 52 centavos de rendimento referente ao que a gente já tinha investido no mês anterior. Então, somando a sobra mais o rendimento, nós temos um saldo aí de 6,52. E a planilha, ela segue dessa forma. Então, alguns momentos nós aportamos mais, outros momentos aportamos menos. Então, no mês de março, foram 10 cotas do MXRF11. Aí vocês podem ver que aqui ficou negativo, porque utilizamos o saldo que nós tínhamos aqui de proventos que foram recebidos, tá? De rendimentos que foram recebidos. Então, ao invés de 9, nós conseguimos comprar 10 cotas. No mês de abril, optamos por comprar mais uma do BCFF11. Tá? Então, novamente, compramos uma de cada. As sobras nós fomos acumulando, mas aqui nós já temos um rendimento de R$ 1,85. Então, está subindo o nosso rendimento, conforme nós vamos fazendo os aportes e aproveitando os proventos, os rendimentos para serem reinvestidos. Então, nós temos um saldo aqui de R$ 4,92. Depois, no mês de maio, nós compramos mais 10 cotas, tá, do MXRF11, totalizando 106. Novamente, utilizamos aí os proventos que entraram, mais o que sobrou do mês passado, para que desse para comprar mais uma cota, e assim por diante. Tá? Então, nós fizemos aqui em junho, em julho, em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Okay? Então, seguindo a proporção que nós colocamos aqui de 40% para um e 60% para outro,
Então, gira em torno dessa quantia de cotas para cada um dos fundos, tá? Então, no geral aqui nós acabamos ficando com 75 cotas do MXRF11 e 5 cotas do BCFF11. Então, nós priorizamos um pouco mais o MX, primeiro pelo valor, que é um valor menor, então a gente com pouco dinheiro consegue comprar uma cota. Se fosse pegar um outro fundo que custasse 130, 150 reais, saía do nosso contexto aqui de 100 reais de aportes mensais. Dentro desse contexto, acho que ficou legal essa divisão. Bom, ao final então, nós teríamos essas cotas para cada um dos fundos. Teríamos então um rendimento mensal de 7,50, tá? E já acumulado para o próximo mês, 12,45. Já daria para comprar mais uma cota. Mesmo se eu não fosse aportar os 100 reais, eu conseguiria comprar uma cota do MXRF11. Bom, o valor total aqui então ficou, que nós gastamos aqui no MXRF11, 795. Quase próximo ali do que a gente tinha que colocar mesmo, que era 720. E 440 para o BCFF11. Nós deveríamos colocar 480. Então, não deu exatamente, mas está bem próximo e dentro do que a gente propôs aqui em cima. Bom, o saldo total dessas compras, nós não efetivamente, nós aportamos somente 100 por mês, na teoria aqui, basicamente foi 100 reais que nós tínhamos livres, né, para poder aportar. O montante, então, nosso era 1.200, mas nós gastamos 1.235. Por que isso? Porque nós fomos investindo ou reinvestindo os proventos, tá? Os rendimentos que nós fomos recebendo. Então, por isso que nós conseguimos um pouco mais de cota e por isso que deu essa diferença de 1.200, de 35 reais no caso. Ok? Bom, e aí, tá? Pode parecer pouco, mas o aporte de 100 reais, isso daqui está representando para nós hoje, tá? Nessas condições que foram colocadas aqui, ó, o valor de um e de outro, ok? Um yield mensal de 0,62, que representa no ano um yield de 7,7, ou seja, você vai ter quase 8% de rendimento nos seus investimentos, ok? Então, ou seja, mas isso aconteceu já logo de cara aqui do primeiro, tá? Basicamente vai depender muito do valor que a gente paga, tá? na cota. Então eu peguei essa variação aqui ao longo de um período que eu analisei, e aqui também, e coloquei o preço médio. Então creio que entre os altos e baixos aqui, o seu preço médio gira em torno de 88 para o BCFF11 e 10,60 para o MXRF11. Okay? Bom, no final do ano, depois que você colocou aí os seus aportes durante o ano inteiro, tá? Creio que um yield aí de 7,70 é um yield muito bom para os fundos que nós escolhemos, tá? Tem fundos que obviamente você vai encontrar que pague mais, mas aqui foi optado pelos dois, tá? Eu optei aqui mais pelo fator risco-retorno, ok? Não que talvez seja o melhor, tá? Não é isso. Isso aqui não é recomendação, não é para você vir e fazer exatamente isso, tá? Mas é uma forma da gente fazer uma análise e ver que um pequeno aporte pode gerar sim um retorno bem legal no fim das contas, ok? Bom, pessoal, então no vídeo de hoje é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Meu muito obrigado. Até o próximo vídeo.